Olá, queridos, a satisfação, a alegria mais uma vez podermos juntos compartilharmos da palavra de Deus. Quero convidá-los para que possamos meditar na palavra de Deus neste momento. Mateus capítulo 6, versículo 19 ao versículo de número 21. Diz assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Tem-se criado muitas teorias como se viver uma vida feliz, como se viver uma vida frutífera na terra. Livros de autoajuda têm sido publicados, metodologias e estratégias têm sido criadas e têm sido aplicadas. Perspectivas são produzidas em torno de uma vida longa na terra e também com acúmulos de riquezas, de bens materiais. Muitos conselhos são dados com o fim de quê? Com o fim de levar-nos a uma vida mais próspera nesta terra, uma vida de riquezas. Contrariando tudo o que se tem dito sobre o assunto, quais conselhos Jesus nos apresenta no contexto em questão? O primeiro conselho que Jesus nos dá é que não devemos ajuntar tesouros na terra. E esta é uma situação que as pessoas atualmente têm realmente se empenhado, que é de buscar os tesouros, de acumular riquezas. E muitos, nesta cobiça, têm matado pessoas para ficar com as suas riquezas. Filhos têm matado pais para poder dominar as riquezas, para ficar com as riquezas, para poder ter autonomia de fazer o que bem quiser com as riquezas. Pais têm morrido e deixado as fortunas para os filhos, e os filhos entram em guerra, entram em briga na justiça, porque cada um quer ficar com tudo, né? E assim eles querem acumular mais e mais riquezas. Quanto mais as pessoas têm, mais elas querem. Elas estão realmente empenhadas em fazer isso, em acumular riqueza nesta terra. E Jesus diz: não acumuleis tesouros na terra, porque esses tesouros não vão nos beneficiar na vida eterna. Se você ganhar todos os tesouros, todas as riquezas do mundo, se você dispor uma riqueza infinda, mesmo assim, estas riquezas, elas não poderão pagar o preço da sua alma, pois a sua alma é valiosa, nossa alma é muito valiosa. Apesar de que as pessoas têm dado pouco valor para a vida humana, animais têm sido muito mais valorizados do que os seres humanos, do que a vida de um ser humano. Por nada as pessoas têm matado umas às outras, né? Ladrões, bandidos, sequestradores, pessoas que encomendam a morte de outras pessoas não têm valorizado a vida do ser humano. Mesmo assim, Deus diz que a vida humana é muito preciosa, é muito valorosa. Nenhum tesouro deste mundo pode comprar. Os homens não podem comprar uma alma de uma pessoa com os seus esforços, com as suas riquezas. E que adianta então, se ele procurar todas as coisas, nesta procura das riquezas, ele perder a sua alma? Jesus diz: o que você vai dar para resgatar a sua alma? Em outras palavras, ele quer dizer: você não tem como comprá-la, você não tem o que dar pelo resgate da sua alma. Então, porque você está se preocupando com os tesouros desta vida? Por que você está preocupado em acumular riquezas nesta vida? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Aqueles que ajuntam tesouros na terra estão alicerçando em um fundamento frágil, em um fundamento apodrecido, em um fundamento fraco, que não existe sustentáculo, que não existe onde as pessoas realmente pisarem, porque elas irão cair. Elas irão cair na destruição. Portanto, esse fundamento é um fundamento
corruptível, que os levará à destruição, conforme nós constatamos em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 15 a versículo 16, que diz assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, meus amigos, o que está sendo dito aqui é exatamente o que você ouviu. Que haverá recompensa para aqueles que desperdiçaram a sua vida nesta terra com acúmulo de riquezas e que não buscaram a Deus, que não entregaram as suas vidas para Ele. Diz que a segunda morte é o lago do fogo, um fogo que não se apaga, um fogo que não tem fim, onde as pessoas perecerão, eterno suplício, eterno lamento, porque exatamente não se preocuparam com o destino das suas almas. Elas pensam que ao partir desta vida, elas ainda terão oportunidade na eternidade para escolher para onde querem ir. Mas na realidade, esta escolha é feita aqui, enquanto ainda temos vida. Enquanto você tem vida, há esperança. E Jesus diz: o que dará o homem em recompensa da sua alma? Como o homem pode resgatar a sua alma? Que adianta ajuntar os tesouros na terra e não ter com que comprar a sua alma? Esse é o conselho de Jesus. Não junteis tesouros na terra. Mas aonde então devemos ajuntar tesouros? Jesus responde também a este questionamento. Ele diz que devemos ajuntar tesouros nos céus. E por que nos céus? Porque nos céus é eterno, é onde Jesus está. Lá é a cidade futura, lá é o lugar onde Deus habita. No céu os ladrões não minam, os ladrões não roubam, e estamos totalmente garantidos em Cristo Jesus. A vida eterna é realmente garantida. A vida eterna não poderá ser nos tomada. Os ladrões não poderão roubar, a ferrugem não poderá consumir e não vai se deteriorar. Mas os tesouros desta terra, eles irão se acabar. Eles levarão o homem realmente à destruição. Mas aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão como águias e não se cansarão, não se fatigarão, porque confiam no Senhor e estarão prontos para a eternidade. Então devemos semear realmente para a vida eterna e não semear para a corrupção. Porque a palavra de Deus vai dizer: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Gálatas 6 e 8, que você ouviu, é exatamente o que a palavra de Deus nos ensina, né? Porque se nós formos ajuntar os tesouros na terra, nós estaremos semeando para a corrupção. Então, semear na carne, semeia para a corrupção e vai ceifar, né, o fruto da corrupção e estará então sendo levado à destruição. Porém, o que semeia no Espírito, diz que no Espírito, semear no Espírito, nós iremos ceifar um outro fruto. Que fruto é este? A vida eterna. E uma vida eterna nos céus, uma vida eterna na Santa Jerusalém, na cidade celestial. João viu um novo céu, nova terra, em Apocalipse capítulo 21, e versículo de número 1. E lá o que que tinha, ou o que é que tem? Delícias eternas, conforme Apocalipse capítulo 21, versículo 3 ao versículo de número 5. E aí João ouve uma promessa dizendo: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Que coisa maravilhosa que a palavra de Deus nos diz, né? Que o Senhor será o nosso Deus, e nós seremos filhos e filhas do Senhor, e não pereceremos nunca, né? Não pereceremos eternamente. E estas palavras estão em Apocalipse capítulo 21, versículo de número 7. Esse é o resultado de quem acumula tesouros nos céus. Lá nós não iremos perder, ninguém vai nos roubar, né? Mas lá está guardado, lá está seguro.
e nós precisamos realmente acumular tesouros nos céus. Possamos realmente confiar nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Fazendo isso, estamos acumulando os tesouros nos céus e segui-lo a Ele nesta terra. Viver uma vida para agradá-lo, para fazer a sua vontade, para glorificá-lo, para fazer aquilo que Ele deseja. Vamos entender a vontade do Senhor. Vamos pedir a Ele que nos ajude a compreender a sua vontade e cumprir a sua vontade, porque somente o Senhor é Deus eterno. E o resultado final de tudo isso que Jesus diz, Ele vai dizer: onde estiver o tesouro de alguém, é lá que estará o seu coração. Então note, Jesus diz: não ajunte tesouro na terra, depois ele diz: ajunte tesouro nos céus, depois ele vai dizer: onde tiver o tesouro de alguém, o seu coração vai estar lá. Se os tesouros que nós temos acumulados forem aqui na terra, então o nosso coração está voltado para as coisas deste mundo, para as coisas desta vida, para as coisas materiais, para coisas corruptas que não poderão nos salvar, que não poderão nos dar a vida eterna. Porém, se nós acumularmos tesouros no céu, o nosso coração vai estar voltado para o céu. A nossa esperança é gloriosa, porque Cristo nos prometeu que um dia voltaria para nos levar. E se Ele não voltar enquanto ainda estamos vivos, só depois que morrermos. Entretanto, a palavra de Deus diz que Ele fala que aqueles que creem nele, ainda que estejam mortos, viverão. Estamos convictos de que ressuscitaremos, se quando Cristo voltar a esta terra, não estivermos mais com vida nesta terra, fisicamente falando, mas estamos convictos de que Ele nos ressuscitará, nos chamará novamente à vida, né? Uma vida num corpo incorruptível, e não haverá mais medo, não haverá mais pranto, não haverá mais temor, só haverá glória, só haverá alegria. Então, meus amados, meus amigos, que realmente possamos confiar as nossas vidas a cada dia ao Senhor, porque muitos têm esperado em Cristo somente para suprir as coisas desta vida, para que sejam prósperos, pedem prosperidade ao Senhor, prosperidade financeira, prosperidade no casamento, prosperidade no trabalho, prosperidade nas riquezas, prosperidade em tudo quanto é coisa. Mas será que realmente estamos acumulando os tesouros nos céus? A palavra de Deus diz que se nós esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, porque nós devemos esperar em Cristo na vida futura, confiar nele na vida futura realmente. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se o nosso tesouro estiver em coisas passageiras, em coisas temporais, vamos herdar um triste fim. Porém, se o nosso tesouro estiver em coisas eternas no céu, herdaremos a vida eterna com Cristo. Então que possamos refletir sobre isso. Apesar da vasta maioria de literatura produzida, tendo com o fim de apresentar ao homem uma vida mais próspera aqui na terra, entretanto, nenhuma delas apresenta a verdade real. Somente a Bíblia é que nos mostra a verdade real. É lá que encontramos a realidade, pois o Filho de Deus aqui nos apresenta sábios conselhos para que possamos nos conduzir de maneira satisfatória, pois Ele é o conselheiro capaz, porque não só aconselha, mas também garante que aqueles que seguem o seu conselho obterão êxito. E o Senhor abençoe a todos. Até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Obrigado pela atenção de todos. Até mais.